Quando eu era pequena, as categorias de jogos que eu mais amava jogar eram jogos de vestir, jogos de decorar casas e principalmente jogos onde você podia controlar a vida do personagem. Mas surpreendentemente, eu só fui descobrir a existência do The Sims quando eu tinha uns 11 ou 12 anos, que foi quando eu descobri que tinha The Sims no meu celular que só rodava jogo Java, um Samsung Corby antigaço, daquele amarelinho que você trocava a capinha atrás. E cara, eu até que gostava de jogar esse jogo, parecia um The Sims muito limitado, mas pra alguém que só tava acostumado a jogar os jogos de demo que vinham no Samsung Corby, esse jogo era tipo Death Stranding, tá ligado? Geometria pura. Olha essa geometria. Eu só fui jogar um The Sims decente quando lançou The Sims 4. E minha nossa, foi nessa época que eu conheci a famosa Steam Verde, vocês estão ligados que eu sei. Eu pegava o The Sims 4 com todas as expansões. Eu torava de conteúdo customizado e ficava horas fazendo bonecos e criando casinhas. O tempo foi passando e meu amor por The Sims não cresceu, mas também não mudou. De vez em quando me dá aquela vontade anual de jogar, eu abro ele, faço um boneco, crio uma casa e fecho o jogo. Gameplayzaça, viu? Mas, obviamente, meu olho cresceu quando eu caí num vídeo de mistérios do The Sims e eu percebi que esse jogo não é só flores. E eu, sendo a Yu que sou, obviamente precisei trazer um vídeo assim aqui pro canal. E eu já adianto, eu não vou focar muito na lore do jogo. O jogo tem muita lore. Mas eu realmente não vou focar nela nesse vídeo, e sim nas curiosidades e coisas bizarras envolvendo ele. Esse não é um vídeo sobre lore. Sem mais delongas, esse é o iceberg do The Sims. Camada 1. Suco e Néctar. The Sims é um jogo com classificação etária de 12 anos de idade, então em vários aspectos ele precisa ser family friendly. O oba-oba é censurado. Quando o personagem fica pelado, o jogo também tem censura, e com bebidas alcoólicas não é diferente. As bebidas alcoólicas são retratadas como suco ou néctar, para manter a censura da melhor forma possível. Só que o que eu não esperava era ver discussões sobre isso na internet, de pessoas que acham ruim essa censura, já que o jogo tem outros aspectos que não são tão family friendly assim, o que é um ponto válido, só que o uso de bebidas alcoólicas é até crime em alguns países, então meio que faz sentido ser censurado. The Sims não é a primeira mídia que censura bebidas alcoólicas dessa forma. No fim das contas, esse tópico nem é tão profundo assim, mas vale ser citado como uma curiosidade. Lançamento do The Sims 4. O lançamento do The Sims 4, apesar de esperado, foi um completo desastre, tanto que a comunidade considera a versão de lançamento como se fosse uma versão beta do jogo. Isso porque o jogo lançou faltando um monte de coisas básicas que já tinham em outros jogos da franquia, tipo piscinas, bebês, um mundo aberto. Com o tempo, eles acrescentaram algumas coisas que faltavam no jogo, mas não adiantou muito. Até hoje, o The Sims 4 não tem a melhor das reputações e ainda tem muitos pontos negativos que são falados pela comunidade. Muita gente prefere jogar as outras versões do The Sims, porque elas são muito mais completas e tem lore, enfim. Wicked Wings. Tô de olho em você que já sabe o que é isso aqui, hein? Wicked Wings é um mod do The Sims 4 que faz o jogo deixar de ser family friendly e ele basicamente passa a deixar o jogo completamente explícito, com coito explícito, nudez, possibilidade de pegar DST, pílula contraceptiva, gravidez realista. Ele basicamente deixa todas as coisas envolvendo o ato ali super realistas. Consumo excessivo. Uma das coisas que a comunidade inteira fala sobre, e eu também acho extremamente desnecessário, são os pacotes de expansão do The Sims. Os pacotes de expansão adicionam roupas, móveis, novos lugares. Seria muito legal se a EA não lançasse dezenas de expansões caras, incluindo pacotes de roupas de marca que existem na vida real, roupas de grife que você compra por um valor X. Sério, olha isso aqui, se você abre a página de pacotes de expansão do The Sims na Steam, você fica um bom tempo scrollando pra baixo sem fim. Atualmente, se você quiser comprar todas as expansões e itens pro The Sims 4, você tem que gastar mais de 3 mil reais. E ainda assim, falta muita coisa nesse jogo que tinha nos outros, como eu já falei. Sons assustadores no The Sims 1. No The Sims 1 existiam vários sons bizarros que são lembrados pela comunidade até hoje, incluindo o som de quando o ladrão aparecia, os sons do canal de terror, e o som da morte, ou de quando a morte aparecia. Na verdade, a atmosfera toda do jogo era meio assustadora nessa época. Camada 2.
Amigos imaginários. Os amigos imaginários são brinquedos que são dados aos Sims quando eles são crianças. Inicialmente, eles são apenas brinquedos que podem ser vistos se teleportando pelo mapa, participando da festa de aniversário da criança. Mas, quando o Sim criança interage o suficiente com ele, ele acaba virando uma criatura viva que cresce junto com a criança. Ele tem uma aparência humanoide, mas não totalmente humana. E só o Sim, que é o dono desse amigo imaginário, consegue ver ele. Quando você trocar pra outro Sim, ele vai ficar invisível. E ele pode até se tornar visível se você der uma poção pra ele e ele vira automaticamente um Sim jogável. E eu li que dá pra ter filho com ele. Não tenho certeza, mas sim, dá pra casar e ter filho com ele, com um amigo imaginário. Churrasco de bebês. É, bizarro. Eu acho que depois de um bom tempo na internet, você já deve ter visto uma imagem de algum Sim um bebê na churrasqueira. E eu não sei por qual motivo eu achei que isso era só um bug do jogo, uma coisa que existia no jogo mesmo, mas não é. Na verdade, ele é um mod chamado isso aqui que tá na tela. Oh my god, what the f*** barbecue. Eu acho que é isso aí. Onde você pode crianças e se alimentar delas. Enfim, esse mod inclusive foi banido de alguns sites por motivos óbvios. Trotes no The Sims 1. Você tá lá jogando de boa e do nada seu telefone do jogo toca e você recebe a seguinte mensagem: você foi escolhido, eles virão em breve. Esses são trotes feitos dentro do jogo pra assustar os jogadores e realmente, imagina que você é uma criança jogando o jogo e do nada aparece isso aqui na sua tela. São várias mensagens diferentes e tem várias mensagens bem bizarras e isso foi colocado em outras versões do jogo também, mas a que tem a vibe mais assustadora, sem dúvidas, é obviamente a do The Sims 1. O Observador. Sim, existe uma religião dentro do jogo, que mais especificamente foi mostrada no The Sims medieval. Essa religião cultua um deus chamado o Observador. Os Sims acreditam em um deus que observa tudo e construiu aquelas terras, mas a civilização acabou se extinguindo pelas decisões erradas e falta de bom julgamento. Depois de recomeçar, o Observador decide não só observar mais os Sims, mas decide também guiar eles na direção correta. Existem duas igrejas no jogo, a igreja Peterana, que acredita que o Observador é um deus de amor e perdão, e a igreja Jacobana, que acredita que ele é um deus vingativo e cruel. E sim, obviamente, o Observador somos nós, os players. Então os Sims estão cientes de que tem alguém controlando eles o tempo todo. Bug das crianças fantasma. É muito comum que fantasmas de criança acabem bugando o The Sims. No jogo, quando uma criança é deixada até tarde em uma casa aleatória, um membro da família dessa criança vem buscar ela. Quando uma criança ela basicamente acaba não fazendo mais parte de nenhuma família, e isso acaba bugando o jogo. NPCs aleatórios tentam buscar essa criança e acabam bugando o plot que eles estão. Camada 3. Sims conscientes. Vários relatos de jogadores indicam que, de alguma forma, os Sims quebravam a quarta parede algumas vezes olhando diretamente para o jogador. E não importa quantas vezes o jogador virasse a câmera, o Sim ia seguir com o olhar. É como se o Sim soubesse que tá em uma simulação e do nada se tocou disso e agora fica só encarando o jogador sabendo que tem alguém por trás disso tudo. Alguns dizem que isso foi feito de propósito para assustar o jogador, mas dando uma pesquisada mais a fundo, eu caí em um post do Facebook onde as pessoas discutiam sobre isso ter a ver com a religião do jogo. A religião que eu mencionei mais cedo. E uma pessoa comentou que se o Sim acredita nessa religião, inclusive tem um semestre de estudo em filosofia sobre quem controla o menu, eu não sabia disso, é capaz dele encarar a tela sem saber que a gente tá ali, mas meio que acreditando que tem algo ali, sabe? Eu não sei se isso é verdade, mas cara, se for, seria muito da hora. A boneca assombrada. Em junho de 2010, vários jogadores relataram que um pacote de arquivos estava entrando em outros pacotes no The Sims 3. Esse arquivo era basicamente uma boneca bizarra que era um clone do ursinho de pelúcia, que era um item no jogo. Alguns jogadores enviaram pacotes infectados para outros players baixarem, espalhando essa boneca para um monte de gente. O negócio tomou uma proporção tão grande que a própria EA fez um post no fórum do jogo para alertar os jogadores do que estava rolando. E na moral, eu achei isso aqui meio assustador. Imagina uma criança abrindo fórum e vendo isso aqui. Casais do mesmo gênero não podiam casar. Em todos os The Sims, os Sims têm a liberdade de terem o gênero que quiserem, namorarem e terem relações com pessoas de qualquer gênero também. E no The Sims 1 não era diferente, exceto pelo fato de que os Sims não poderiam casar com pessoas do mesmo sexo. Casais do mesmo sexo podiam fazer tudo: morarem juntos, adotarem crianças, menos casar. Quando eles iam morar juntos, ao invés de serem casados, de terem o título de casados, eles recebiam o título de colegas de quarto,
isso, o que é meio controverso. Mas a gente tem que lembrar que só o fato de poder ter casais do mesmo sexo em um jogo feito nos anos 2000 já é algo muito grande. Síndrome de ponta-cabeça. Síndrome de ponta-cabeça é o nome de uma doença que existe na vida real, mas no caso do The Sims, colocaram esse nome em um bug bizarro onde os arquivos de personalidade de um Sim são corrompidos. Com isso, a foto do Sim é trocada por essa pintura aqui. Uma pessoa de cabeça para baixo com um fundo preto. Esse bug nunca foi corrigido em nenhum patch do jogo, e para resolver isso você tem que deletar o Sim corrompido e reimportar ele de volta para a vizinhança. Tela de Game Over. Uma coisa que eu não fazia ideia de que acontecia no The Sims é que se todos os Sims jogáveis, uma tela de Game Over aparece. No The Sims 1 de PC, nada acontece, você pode continuar jogando normalmente. No The Sims 1 de console, aparece uma tela de Game Over e o jogador volta pro menu. No The Sims 2, o tempo no jogo para e deixa uma mensagem que varia de acordo com a idade da pessoa que morreu, enfim. No The Sims 3 e 4, uma mensagem de Game Over aparece e tem duas opções, salvar e continuar jogando no mundo ou ir pro menu. Camada 4. Memórias de crianças falecidas. No beta e nos arquivos do The Sims 2, tem alguns indícios de que memórias de pais que perderam seus filhos era algo que iria ser implementado. Inclusive, a imagem dessa memória era essa aqui. E além disso, a possibilidade de uma criança de fome também era pra ser algo dentro do jogo, mas aí eles tiraram isso e quando uma criança tá passando fome, vem tipo um assistente social e pega ela. Nada disso foi implementado no jogo, porque provavelmente poderia ser gatilho e é um tema extremamente sensível. Muitos players ficaram aliviados por não terem colocado isso no jogo. Relações de No The Sims 2, se os Sims tiveram uma criança e por algum motivo essa criança foi levada da família ou foi adotada por outra família, os parentes de sangue dessa criança, depois que ela cresce, podem ter interações de romance com ela. Isso é obviamente feito de forma acidental. Em si não é praticável, a não ser que você coloque mods pra isso e obviamente não faça. Não faz, pelo amor de Deus. No The Sims Online. Sim, The Sims Online já foi algo. Ele foi criado em 2002 e era basicamente uma versão multiplayer do The Sims 1, onde jogadores podiam interagir uns com os outros, montar casas e ganhar dinheiro no jogo trabalhando. Só que com isso, rolou uma polêmica gigante, porque pessoas estavam abrindo bordéis no jogo e trocando dinheiro do jogo por serviços o que era inesperado pela empresa. Uau, quem diria que teria isso num jogo social, né, gente? O que torna mais bizarro é que crianças também estavam fazendo esse tipo de coisa dentro do jogo e as coisas meio que saíram do controle, rolando até extorsão lá dentro. Eu dei uma pesquisada e eu não vi o que eles fizeram pra combater isso, mas eu vi que o jogo durou muito tempo. Ele foi descontinuado lá em 2008. Eles até que tentaram fazer outras versões do The Sims Online, mas flopou e aí eles cancelaram de vez. Criadores de conteúdo fazendo doxing. Os conteúdos customizados são o que deixam o jogo vivo. Milhares de criadores de conteúdo criam itens muito legais para serem usados dentro do jogo, e dá para fazer de tudo com eles. Existem pessoas talentosíssimas que criam sims realistas, casas lindas e por aí vai. Esses criadores de conteúdo customizado geralmente deixam os itens gratuitos pro público e abrem Patreons pro pessoal apoiar com uma assinatura. E quando você apoia com assinatura, você consegue ter acesso a itens exclusivos e tal. Só que uma criadora de conteúdo em específico, que eu prefiro não citar o nome pra evitar qualquer problema, começou a abusar dos preços dos itens e do absoluto nada começou a fazer doxing com assinantes que ela só suspeitava que estavam licando os itens pagos dela. Ela nem tinha certeza que o pessoal tava realmente fazendo isso e já espalhava os dados pessoais da pessoa que ela conseguia colocando trackers na DM da pessoa. Eu não faço ideia de como isso funciona, mas é o que o relato dizia, enfim. Tem muito mais treta envolvendo essa criadora em específico, mas eu não vou me aprofundar, não. Mods de quem diria que em um jogo que tem mods com itens customizados grátis criados pelo público iria ter algo assim, né? Quem diria? Mas sim, existem mods onde você pode fazer atos horríveis contra crianças e animais. Esses mods são constantemente banidos dos sites, mas se você se aprofundar um pouco mais, você consegue achar pessoas que ainda disponibilizam esses conteúdos e pedem por eles. Como eu digo em todo vídeo que tem algum teor assim, não vai atrás disso, não vale a pena.
Apesar de todas as coisas negativas e coisas bizarras que tem, The Sims é um jogo extremamente legal e marcou várias gerações de jogadores. Ele é um jogo cheio de mistériozinhos e easter eggs e coisinhas assim, pedacinhos de lore muito extensas. Ele é muito mais do que só um joguinho de simulação. E se você nunca jogou, eu acho difícil não ter jogado, eu aconselho que baixem e joguem. É legal. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse iceberg. Muito obrigada por assistirem até aqui. Se vocês tiverem dicas de temas para os próximos vídeos, eu vou agradecer demais mesmo. E muito, mas muito obrigada aos mais de 24 mil inscritos. O apoio de vocês vale o mundo pra mim. E se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve. Isso vai me ajudar demais. E também me sigam nas minhas redes sociais, elas vão estar aqui na descrição. Eu sempre tô tentando ser um pouquinho mais ativa. E eu sempre posto uma coisinha ou outra quando eu tô viajando ou indo pra eventos e tal. Então me sigam lá pra me acompanhar mais de pertinho. Até a próxima! Eu sou a Yudo Dissonância e tchau!